Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Fique por Dentro. E hoje nós vamos falar sobre o Estado Islâmico. O que é o Estado Islâmico? Existe alguma conexão entre o Estado Islâmico e a religião muçulmana? Para isso, nós trouxemos um especialista, no qual irá responder nossas perguntas. O programa Fique por Dentro já está no ar. Olá, estamos de volta com o nosso programa Fique por Dentro. E para responder as nossas perguntas, nós convidamos o líder religioso, o Sheikh Omar, ele que é de Moçambique e no momento está aqui em Belém do Pará. Sheikh, seja bem-vindo ao nosso programa. Espero que o senhor consiga responder as perguntas. Bom, fique à vontade. Obrigado, e desde já ficam agradecidos todos os irmãos que estão a acompanhar o programa. Bom, Sheikh, vamos aí dar início à nossa primeira pergunta, né? Eu queria que, de início, o senhor respondesse para mim qual a diferença entre o Estado Islâmico e a religião muçulmana. Existe alguma conexão? E o que é ser muçulmano? Em nome de Allah, e que a paz esteja com os mensageiros de Allah. De princípio, talvez seja importante responder o que é ser muçulmano, para depois darmos detalhes sobre a questão da conexão entre o Estado Islâmico e o Islã. E uma melhor definição do que é ser muçulmano parte da definição do que é o Islã. E o Islã é um sistema de vida completo que abrange todos os aspectos e campos da vida. Esse sistema foi instituído por Deus, o Criador do Universo, através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz esteja com ele. Então, o muçulmano é a pessoa que, de livre e espontânea vontade, ele abraça esse sistema com a intenção de pôr em prática durante a sua vida. Esse aqui é o muçulmano. Portanto, o muçulmano é aquele que, de livre vontade, ele segue os mandamentos revelados por Deus. Neste caso, estamos a falar do Alcorão. E a tradição... Seria uma doutrina de vida? Eu chamaria por sistema de vida, porque ele não se confina apenas nos ritos religiosos. Ele abrange tudo que tem a ver com a vida. Sim, sim. Sheikh, qual a diferença? As pessoas confundem muito o grupo radical, o Estado Islâmico, com o ser humano, com o muçulmano, né? O senhor pode distinguir essa diferença, se existe conexão? Por favor. É muito fácil a gente distinguir o Estado Islâmico da religião islâmica pelos atos deste grupo chamado Estado Islâmico, que até, para definir, não é preciso muitos dizer, senão olhando pelas suas práticas, pelos seus atos. Então, se a gente olhar para aquilo que é o comportamento deste grupo e comparar com aquilo que é o espírito que a religião islâmica prega, aí nós chegamos a uma série de diferenças que existem entre estas duas coisas. Portanto, nunca poderíamos chamar o Estado Islâmico como religião islâmica. Sim. Nunca. Esse é um erro que muita gente comete quando quer definir o que é Estado Islâmico. Muito embora o nome tenha uma relação com a religião islâmica. Aqui a palavra islâmica eu poderia considerar ela como uma camuflagem que o grupo utiliza para confundir aquilo que é a sua realidade. Entendi. Eu gostaria de chamar um vídeo de uma matéria, inclusive da Rede Globo, para a gente fazer alguns comentários após esse vídeo. Por favor, roda o vídeo. Em junho do ano passado, o mundo foi surpreendido com a notícia de que um grupo extremista havia ocupado Mossul, a segunda maior cidade do Iraque. Era o até então pouco conhecido Estado Islâmico. Estado porque seu líder, Abu Bakr al-Baghdadi, declarou que as áreas que ocupava na Síria e no Iraque formavam agora um califado, um sistema de governo da época de Maomé, mais de 1.300 anos atrás. Os integrantes do Estado Islâmico chocaram o mundo com uma sequência de crimes bárbaros.
decapitaram jornalistas, funcionários de agência de ajuda humanitária, reféns estrangeiros e queimaram vivos prisioneiros. Perseguiram minorias religiosas e étnicas. Na primeira grande matança, assassinaram 5.000 homens da comunidade Yazidi. As mulheres da comunidade foram estupradas e vendidas como escravas. O Estado Islâmico é bem armado e age como um exército. As armas são compradas com dinheiro de sequestros, venda de petróleo nas áreas ocupadas e roubos a bancos. O conflito se internacionalizou. Dezenas de países formaram uma aliança para combater o Estado Islâmico, principalmente com bombardeios aéreos. Com isso, o Estado Islâmico perdeu 25% do território que chegou a dominar. Os serviços de inteligência americanos estimam que o grupo tem entre 20.000 e 32.000 combatentes, mas eles dizem que são mais de 200.000. São militantes extremistas de vários países que entraram no grupo como voluntários ou forçados. O Estado Islâmico é difícil de ser combatido, tanto nas áreas ocupadas no Oriente Médio, como quando pratica atentados terroristas como este da França. Bom, Sheikh, conforme o vídeo acabou de mostrar, verifica-se que existe uma articulação mundial com o intuito de enfraquecer o Islã. O grupo islâmico, né? E só existe uma forma, atingindo esse grupo de forma financeira, né? Igual a matéria acabou de mostrar, relacionado a desarticular através de, enfim, executando aqueles seguidores, enfim. É bem complexa o que foi definido na matéria. Mas, Sheikh, eu queria fazer uma pergunta. Por que o mundo, a mídia mundial, ela demorou tanto a divulgar, a difundir, a separar o grupo islâmico da religião muçulmana? Bem, a resposta pode ser um pouco complexa, mas do meu ponto de vista é que nós temos que olhar primeiro para os princípios deste grupo islâmico e lá no fundo nós encontraremos uma semelhança. Que faz entender ao mundo que este grupo tem uma relação com certos grupos que não sejam muçulmanos, mas que não querem se identificar. Então, automaticamente, estes grupos não poderiam pôr ao ar a realidade do Estado Islâmico porque estariam a desvendar alguma coisa que tem a ver consigo. É o que nós podemos entender. E mesmo na base do Alcorão nós conseguimos perceber este pensamento, por qual o Corão diz, dentre os muçulmanos, que esses se chamam Estado Islâmico, eles são muçulmanos, dentre os muçulmanos, minkum man yuridu dunya, minkum man yuridu al-akhirah. Há quem procura a salvação e há quem procura interesses mundanos. Então, por detrás deste grupo deve existir um outro grupo que não se identifica e que é esse que pode funcionar para cobrir a imagem. O senhor acha que tem interesses ocultos de países por trás desse financiamento desses grupos radicais? Eu acho, do meu ponto de vista, porque olha só que só agora está a se pensar em fazer uma coalizão de países muçulmanos árabes para combater o Estado Islâmico. Exatamente. Então, essa demora tem a ver com alguma coisa que a gente não percebe e que merece uma investigação, de um ou de outro jeito. Então, eu penso que esta demora não foi por ignorância, mas foi uma coisa propositada. Alguém deve estar a ganhar com essas... Esse retardo relacionado a esses países, igual o senhor falou agora há pouco, né? Demorou muito a se buscar uma solução para esses países que foram atacados, enfim, uma resposta objetiva para todas as atrocidades no qual o grupo radical vem cometendo. Esse retardo seria relacionado porque esses países não têm tanto recurso financeiro? Falta de dinheiro nesses países? Eu não acho bem assim, porque se olharmos para, principalmente, seja o mundo ocidental, assim como o oriental, no que diz respeito à matéria islâmica, vamos descobrir que há muitos recursos lá financeiros. Seria políticos? Provavelmente políticos, ou seja qual for, mas algum interesse por detrás deve existir.
Nós verificamos agora os últimos ataques em Paris, né? Onde essas pessoas diziam ser muçulmano e matavam em nome de Alá. Por que tantos ataques à França, a Paris, nos últimos anos, se aquele país é o berço dos direitos humanos no mundo? É um dos países que mais acolhe muçulmano no mundo. Por que esses ataques à França? Olhando para suas palavras, eu acho que vou precisar de fazer 2 detalhes um pouco abreviados. O primeiro é em relação à demora, porque, para mim, a melhor resposta para essa questão são as palavras do presidente russo. Ele que perguntou em público e explicou que esta demora devia ter alguma coisa a ver em relação ao Estado Islâmico e os Estados Unidos da América. E ele fez uma pergunta muito simples que cada um de nós pode fazer. Onde é que esse Estado Islâmico consegue o armamento? Acho que a resposta pode estar desse lado e não a minha. E quanto à segunda questão, o terrorista por si, ele, principalmente quando se auto-intitula de muçulmano, ele procura os lugares onde há mais índice de muçulmanos, que é para fazer uma confusão. Na medida em que um terrorista comete um ato bárbaro, ele procura se esconder numa maioria muçulmana, que é para as entidades que estão à procura demorarem de achar. Então, a França sendo um lugar ou um país com mais muçulmanos, se formos a comparar em relação aos outros países da Europa, aí eu acho que o objetivo deles tenha sido esse. Eles mergulharem no seio de uma comunidade onde haja mais muçulmanos que para demorar a busca ou a identificação dos criminosos em si. O senhor tocou numa questão aí que me chamou a atenção, a relacionada à Rússia. A Rússia, na verdade, foi o país que impulsionou agora os ataques, né, aos grupos radicais. Porque nós estamos falando agora há pouco sobre esse retardo que ocorreu e depois daquela reunião onde vários países europeus, americanos, eles trataram dessa questão relacionada ao grupo radical. Praticamente no dia seguinte, aquela reunião, a Rússia começou a tomar iniciativa e começou a bombardear. Então foi a Rússia que deu esse pontapé aí na questão do combate às atrocidades, enfim, relacionado aos grupos radicais, né? Fica difícil admitir isso na medida em que sabemos que a Rússia também foi um dos alvos dos ataques terroristas, questão do avião, por exemplo. Fica difícil. Por isso, na minha maneira de ver, o Estado Islâmico deve ter uma relação com uma fonte desconhecida, mas que, se bem procurada, pode ser identificada. Agora, falar da Rússia fica muito difícil porque eles também já são alvos. A não ser que seja uma outra camuflagem do terrorista. Mas estava bem tímido, né? Os ataques eles estavam bem tímidos. Depois desse encontro que ocorreu, a Rússia saiu na frente, aí os Estados Unidos veio atrás, depois veio a França, depois a própria Inglaterra. Então, o que ficou caracterizado ali é que se a Rússia não tivesse dado o chute, ninguém vinha atrás. Até pode não ser bem assim, porque se olharmos para os atos do Estado Islâmico, que já vem desde algum tempo atrás, sem focar em um certo país ou uma certa sociedade, nós ficamos a saber que, pela amplitude do seu alcance, eles devem ter alguns ajudantes em todo o universo. Então fica difícil a gente identificar uma certa nação, um certo país como sendo alguém que está a impulsionar essas coisas todas. Ok, não vamos ficar por aqui. Nós vamos para o intervalo do programa e voltamos já.
volta do nosso intervalo e você pode contribuir para o nosso programa. Participe através do contato programafiquepordentro.com.br. Mas antes de começar com a próxima pergunta, eu queria fazer alguns agradecimentos. Essa semana foi bastante tumultuada lá na Assembleia Legislativa, mas sem o apoio de alguns deputados, nós não teríamos condições de almejar os nossos projetos de lei. Bom, na oportunidade eu gostaria de agradecer de todos os deputados que votaram a favor do projeto de iniciativa do Poder Judiciário, mas em especial eu queria mandar um recado para o deputado Eliel Faustino. Deputado, em nome dos 740 oficiais de justiça do estado do Pará e os 32 mil do Brasil, gostaria de agradecer todo o apoio dado por Vossa Excelência lá na Assembleia Legislativa. O senhor tem um trabalho magnífico. Tive a oportunidade de acompanhar seu trabalho e eu acho que todo cidadão paraense deveria acompanhar o trabalho do senhor, que é de tamanha importância. Desde já gostaria de agradecer, meu muito obrigado. Bom, queria agradecer também, conforme vocês viram aí no intervalo, o vídeo relacionado à entrega de presente, no qual os sindicatos oficiais de justiça do estado do Pará, em conjunto com todos os oficiais de justiça do estado, puderam contemplar a comunidade ribeirinha do Rio Capim com um presente de Natal, presente de qualidade, porque o presente no mínimo tem um valor mínimo de 50 a 60 reais. Então a gente tem que dar aquilo que é bom, né? E o objetivo da campanha é justamente esse, contemplar a comunidade ribeirinha com presentes de ótima qualidade. Vocês sabem que o Natal está chegando, no final do ano, e queria também mandar um abraço para os nossos colaboradores, aos nossos funcionários, ao nosso querido Wallace, Tainá, Karina e Verônica, que infelizmente está nos deixando aí. Verônica, meu muito obrigado. E os que passaram pelo sindicato. Queria dizer que vocês colaboram muito para a efetividade dos atos do Sindojus. Também não poderia deixar de agradecer aos nossos diretores que têm enfrentado barra diariamente no intuito de defender a categoria dos oficiais de justiça. Não existe presidente sem diretores e não existe diretores sem a união. Meu muito obrigado a vocês pela confiança, meus nobres diretores. Bom, Sheik, vamos voltar ao tema? Sheik, essa pergunta é uma pergunta bastante complexa. Espero que o senhor responda se quiser. E, enfim, fique à vontade. Por que parte dos muçulmanos eles repudiam tanto os americanos? Bem, uma parte dos muçulmanos, na verdade, eles repudiam e eles transportam consigo um ódio contra os muçulmanos, na minha maneira de entender, porque a América é vista, de uma forma geral, como um dos países que também odeia o Islã, devido a certas declarações, sejam elas individuais ou coletivas, sejam elas bem percebidas ou mal percebidas. Acaso, posso dar exemplo concreto das afirmações que estão a vir agora da pessoa que está a concorrer a pessoa que se candidatou para a presidência. Aquelas afirmações, sejam bem compreendidas ou não, podem reforçar esse tipo de pensamentos. Mas o porquê não termina por aí é que, do mesmo jeito que a mídia hoje funciona, seja em atrasar, do mesmo jeito que a mídia hoje influencia o comportamento das pessoas, influencia também a percepção. O que quero dizer com isso é que temos muita informação que vem por via mídia, de filmes, sejam eles contra países islâmicos, feitos na América. Pessoas de pouca percepção também podem nutrir esse tipo de ódio. Então, eu posso referir certas razões, mas não posso precisar de uma forma clara porque que os muçulmanos odeiam. Há quem pode declarar abertamente que os americanos, eles destroem nações muçulmanas, como já foi visto na questão de Iraque, Líbia, essas coisas todas. Depois, atrás de tudo, não aparece nenhuma justificação para aclarar a mente das pessoas. Isso tudo pode ser motivo dos muçulmanos odiarem os americanos, ou a América em si. Eu achei muito infeliz essa colocação de se proibir dentro dos Estados Unidos a entrada de muçulmano.
Eu acho que esse candidato ele foi muito infeliz. Talvez não seja isso que a maioria dos americanos desejam, né? Na verdade, eu acho que eles desejam, enfim, uma paz, uma harmonia, não diante do cenário mundial hoje que nós estamos vivendo, que talvez a gente chegue agora com a Terceira Guerra Mundial, com esse combate a esses grupos radicais, né? E você vê um candidato americano trazendo problema para a própria nação, porque a partir do momento que ele divulga esse ódio, né, assim, ele traz esse problema para a nação. Eu acho que essa maioria de muçulmanos que odeiam a América em si, representa aqueles indivíduos que ainda não saíram de seus países para dentro da América. Porque depois de a gente viajar, a gente descobre que a vontade política às vezes não tem sido a vontade pública. Se a pessoa estiver na América, pode descobrir que existem pessoas que gostam do Islã, mas essas pessoas não saem na mídia, não aparecem para o mundo. O que aparece é a vontade política. O mundo verificou que depois desses ataques, a mídia passou mais a divulgar, distinguir, né, apartar o que é o muçulmano e o grupo radical. Também verifiquei que teve uma união, aumentou a união entre os muçulmanos, no sentido de divulgar essa separação. Por que se demorou tanto? Porque os líderes mundiais dos muçulmanos, eles não divulgam mais o que é o Islã, o que é ser um muçulmano e como se deve se comportar com o muçulmano. No meu ponto de vista, eu acho que porque a divulgação do Islã ela tem mais ênfase no seio da própria sociedade islâmica antes de dar um passo para o público. Esse é um fator. O segundo fator é que as pessoas se sentiam tranquilas. Eu acho que não eram atacadas. Hoje já são vítimas de atos que não são seus, devem se defender de um ou de outro jeito. Assim, todo divulgador é obrigado a explicar o que é o Islã para ver se ele fica salvo das respostas agressivas de quem não percebe o que é a religião islâmica. Na minha maneira de entender, são esses dois fatores. Sim. Primeiro, porque a minha preocupação é expandir o Islã no seio dos meus seguidores, dos meus irmãos. Só depois penso nos outros. Segundo, porque eu estou seguro, não tenho por que me desculpar. Mas agora surgiu a necessidade da pessoa se explicar que eu não sou aquele que você pensa. Até eu mesmo entendo assim. por ser a religião que mais cresce no mundo, eu acho que deve essa satisfação. E aí devia existir uma interrogação. Por que ela já vem crescendo a esse patamar? E nunca houveram esses problemas todos. Então, isso chama atenção a todo que não é muçulmano para centralizar-se a estudar o que é religião islâmica e o que é aquilo que se confunde com religião islâmica. E o jihad, Chico? O que é o jihad? De uma forma resumida, o jihad, literalmente, essa palavra jihad significa esforço. O esforço que a pessoa empreende para alcançar um certo objetivo. Mas na linguagem, ou terminologicamente, quer dizer, na linguagem religiosa, nós vamos entender bem o que é jihad se lermos com atenção o Alcorão e a tradição do profeta. E falando disso, o jihad, quando o Alcorão fala do jihad, ele foca 4 alvos. É um esforço que a pessoa faz para atingir uma certa meta. O primeiro alvo é que a pessoa tem que se esforçar para contrariar os seus desejos que vão contra a religião. Você está a lutar contra si mesmo. O segundo alvo tem a ver com o primeiro. A pessoa tem que lutar para contradizer as sugestões e princípios satânicos. O terceiro alvo, que cria polêmica na compreensão deste termo, tem a ver com a guerra que você trava com o inimigo. Quem é este inimigo? E é necessário entendermos que a guerra na religião islâmica só foi instituída com o objetivo de defesa. Portanto, o muçulmano não ataca, ele defende-se ou contra-ataca. O primeiro versículo que fala da guerra no Alcorão vem nesse sentido. Se me permite, eu posso recitar agora em original em árabe. Allah subhanahu wa ta'ala diz: está permitido a lutar aos que foram oprimidos. Então nós entendemos que é uma defesa. Então é aqui onde as pessoas percebem mal, começam a dar nomes como Guerra Santa, Jihad. Não. A guerra do muçulmano é quando é atacado, ele nunca ataca.
E o quarto alvo é o hipócrita que está dentro da sociedade islâmica e que está a contradizer os princípios de forma íntima. Então, esse deve ser guerreado com as palavras. O Alcorão diz: "Wajahiduhum bihi jihadan kabira". Você deve guerrear esses com o Alcorão, com as palavras do Alcorão. Então, o jihad é um esforço individual ou coletivo no sentido de ir de acordo com os mandamentos do Criador. Mas quando se percebe o jihad como uma guerra, nós ficamos a saber que essa definição não vem da religião. É daquele grupo que a gente chama de pessoas com interesses mundanos. Só que a religião é vasta e ela tem uma sombra muito larga, todos querem se abrigar lá para se identificar como religioso. Okay. Então o jihad é mais ou menos isso. Fora disso, a gente não encontra outra definição que vai ao encontro daquilo que a maioria percebe. Daí a importância de se divulgar, né? Porque quem está de fora tem uma ideia, uma percepção, um entendimento totalmente diferente do explicado aqui. Bom, Sheikh, nosso programa está chegando ao fim. Espero que a gente tenha tirado bastante dúvida da sociedade, porque a cada dia que passa é mais pertinente a divulgação, né? Assim como para qualquer outra religião, o espaço está aberto. Gostaria de agradecer, o senhor pode fazer suas considerações finais? Eu agradeço muito pelo convite e talvez aproveitar esta oportunidade para convidar todo que não é muçulmano a ler com muita atenção o Alcorão. O Alcorão não é um livro sagrado que não pode ser lido por não muçulmanos. Ainda bem que hoje temos cópias traduzidas. Ler com atenção, na medida em que aparece alguma coisa mal compreendida, perguntar a quem está inteirado, e aí a pessoa vai descobrir que o Islã que as pessoas conhecem, principalmente aqui no Ocidente, não é o Islã que existe no Alcorão. Como disse de princípio, nós vamos julgar os atos das pessoas, dos grupos, na base da mensagem do Alcorão. Se alguém atua diferentemente do que o Alcorão está a dizer, automaticamente este não está a representar o Islã. Então, queria convidar a todo não muçulmano para ler muito o Alcorão, ter o acesso aos muçulmanos e ter a informação a partir da pessoa que está a praticar o Islã, não simplesmente de pessoas que só falam do Islã. E essa seria a minha última consideração. Obrigado. Ok. Para você que fica, até sábado que vem, uma boa semana e fique com Deus. Até logo.